Olá, sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância de valorizarmos e cuidarmos da vida em todas as suas formas e manifestações. E nós bem sabemos que todos os bens do universo pertencem ao Senhor de nossas vidas e que Deus nos empresta esses bens da vida para que a gente possa assimilar, ou seja, para que a gente possa adquirir com eles os valores da evolução. E quem vai nos ajudar nessa reflexão de hoje é o benfeitor espiritual Emmanuel, através de sua mensagem intitulada Bens da Vida. Essa vai ser a mensagem que vai servir de base para a nossa conversa. E ao final eu vou ler a mensagem do benfeitor na íntegra, que pode ser encontrado no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá então? O Emmanuel nos esclarece que os bens da vida foram estabelecidos por Deus para a segurança de todos nós, e que são eles que nos auxiliam em nossa evolução espiritual. E nessa sua mensagem, Emmanuel cita alguns exemplos destes bens: o ar, a água, o sol, a natureza, o sangue que corre em nossos corpos, só para citar apenas alguns, já que os bens da vida, na verdade, são imensuráveis. Eles englobam, nos explica Emmanuel, inclusive os talentos que se destinam a engrandecer a vida em todas as direções. Porém, mesmo sabendo que os bens da vida foram estabelecidos por Deus para a nossa própria segurança, para a segurança de todos nós, nem sempre nós escolhemos ações que de fato honrem a vida. Por isso é que Emmanuel é enfático em dizer que se a gente tivesse sobre o nosso controle humano os bens que nos são inacessíveis ao controle, a gente ameaçaria a estabilidade e o valor desses bens. O benfeitor chega a afirmar que se o ar puro fosse um recurso escasso e controlado pelo homem, de certo o homem não iria hesitar de maneira alguma em privar do ar puro alguma região que fosse menos simpática a seu modo de ser, de ver, de entender. E a gente ia acabar condenando essas regiões à sufocação e à esterilidade. E isso é o mesmo que dizer que nós não nos preocuparíamos com as formas de vida que se desenvolvem nessas regiões, simplesmente porque essas regiões não se enquadram em nosso modo de ser. Essa afirmação de Emmanuel implica que nós ainda temos uma tendência a valorizar apenas as coisas que são úteis e agradáveis para nós, e a descartar ou degradar as coisas que não consideramos valiosas para nós. Emmanuel também nos afirma que se a gente governasse o curso livre das águas, indiscutivelmente a gente iria estender o deserto, sugerindo que se o ser humano tivesse controle total sobre o curso da água, ou seja, se a gente pudesse manipular livremente o fluxo dos rios, dos lagos, dos oceanos, nós provocaríamos uma expansão do deserto. O que Emmanuel está querendo nos dizer é que a intervenção humana excessiva nos processos naturais tem a ver com o nosso interesse pessoal
e com a nossa falta de consideração pelos bens da vida, que nos são emprestados por Deus, porque afinal de contas, não somos donos desses dons da vida, somos apenas administradores temporários. Dessa mesma maneira, o Emmanuel também nos lembra que se a luz solar estivesse mantida sob o nosso arbítrio imperfeito, a gente iria ampliar de maneira demasiada qualquer desequilíbrio ecológico. E isso porque, se o homem pudesse controlar a luz solar, ele poderia manipulá-la para atender às suas necessidades somente, sem se preocupar com as consequências negativas para o meio ambiente. A luz solar é essencial para os ciclos naturais da Terra, como, por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio. E se o homem pudesse controlar a luz solar, um bem tão precioso da vida, ele com certeza poderia alterar esses ciclos a seu bel prazer e conveniência, o que levaria, sim, a desequilíbrios ecológicos. A mentora Joana de Ângeles, no seu livro Leis Morais da Vida, nos adverte que não cabe a ninguém o direito de usufruir, seja o que for, em detrimento das possibilidades do próximo. E se a gente considerar que todos nós somos administradores transitoriamente dos recursos naturais somente enquanto encarnados, seremos todos convocados a prestar contas do que fizemos das concessões divinas que passaram pelas nossas mãos. Por isso, Emmanuel nos adverte que toda vez que a gente se apropria indebitamente do supérfluo, abraçando as sugestões do abuso e da violência, a gente gera perturbações e desastres que conduzem consigo o jugo asfixiante da provação. E a mentora Joana de Ângeles nos lembra, corroborando aí no mesmo sentido de pensamento com Emmanuel, que qualquer emprego malsã gera escassez e limitação, que se transformam de retorno em aflição e desespero. A mentora nos dá um bom conselho em relação aos bens da vida que Deus nos confia. Ela nos diz assim: multiplica pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens de que disponhas, do corpo, da mente, do espírito. E isso implica dizer que devemos compartilhar com os outros nossos bens materiais, alimento, dinheiro, roupas, dentro daquilo que nos seja possível. Compartilhar nosso tempo e energia, ajudando os outros em suas necessidades. Compartilhar nossos conhecimentos, esclarecendo, ensinando, mentorando aqueles que necessitam. Emmanuel também nos chama a atenção para não nos esquecermos que o próprio sangue que corre em nosso corpo, se não circula em plenitude de harmonia, ele se converte de improviso em favor de perturbação e doença. Ou seja, Emmanuel está nos convidando a refletirmos um pouco mais sobre a importância da harmonia e do equilíbrio em todos os aspectos da vida. Porque se as coisas não estão em harmonia, elas podem se tornar fonte de problemas e doenças. E é também importante a gente se lembrar que a harmonia é um estado dinâmico que requer esforço e atenção para ser mantido. E é por isso que o benfeitor nos convida a estarmos presentes e conscientes para cuidarmos
e compartilharmos os bens da vida de maneira sábia. Ele nos diz que é fundamental a gente aprender a dar do que temos e retemos, para que façamos apoio às bênçãos de Deus no mundo. Ou seja, o benfeitor está nos dizendo o quanto é imprescindível compartilharmos com os outros nossos recursos, nossos talentos, nossos conhecimentos, nossas habilidades. E Emmanuel nos faz entender que não devemos desfazer ou doar tudo que temos, menosprezando os recursos, mas que devemos reter para que possamos ser apoio às bênçãos de Deus no mundo. Ou seja, guardar e proteger nossos recursos e talentos para que possamos usá-los para fazer o bem e ajudar aos outros. Cultivar uma atitude de gratidão e apreciação pelas bênçãos que recebemos, reconhecendo que todas essas bênçãos vêm de Deus, para nos auxiliar em nossa evolução espiritual, para que a gente possa buscar a orientação e a direção de Deus em nossas vidas, para que possamos usar nossos recursos e talentos de maneira eficaz e para o bem de todos. Por isso, Emmanuel nos afirma que não é apenas a cobiça de recursos monetários que vai tornar o homem indigno de progresso, mas também a sovinice da virtude que gera os tormentos da penúria moral. Da mesma maneira que Emmanuel nos lembra que a avareza da inteligência cria os monstros da ignorância. Essas afirmações de Emmanuel nos ajudam a compreender a importância de compartilharmos os bens da vida que a vida maior nos oferece. E é nesse sentido que precisamos estar sempre atentos para não nos esquecermos de honrar a vida, distribuindo de maneira consciente e responsável os bens que a vida nos honra. E honrar a vida significa respeitar, valorizar e cuidar da vida, e com aspectos práticos no dia a dia, que a gente pode pensar, por exemplo, no respeito à natureza, cuidando do meio ambiente, preservando recursos naturais, protegendo a biodiversidade. Podemos também honrar a vida no cuidado com os outros, em que a gente pode buscar uma maneira de aprender a amar, respeitar e ajudar os seres humanos, independentemente de raça, religião ou condição. E em relação a nós mesmos, nós podemos pensar em autorrespeito, em que a gente precise cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. São todas maneiras de honrar a vida. E todos esses aspectos práticos, eles podem e devem sim estar conjugados a valores espirituais. Nós podemos, por exemplo, ser mais compassivos, buscando entender e aliviar o sofrimento alheio. Nós podemos buscar ser mais empáticos, procurando nos conectar com os sentimentos e com as necessidades dos outros para melhor auxiliarmos. Podemos ser mais solidários, nos unindo aos outros naqueles momentos de dificuldades para auxiliá-los a superar os desafios, como no caso de enchentes e desastres naturais, por exemplo. Sendo mais humildes, procurando reconhecer nossas limitações e buscando sabedoria para nos melhorarmos. São maneiras de honrar a vida, conjugando a valores espirituais. Então, gente, a gente percebe que honrar a vida vai requerer de nós consciência e responsabilidade, que são refletidas em nossas atitudes diárias. A gente pode praticar a generosidade, compartilhando tempo, recursos, conhecimentos, habilidades. Nós podemos iniciar processos de perdoar e pedir perdão,
para que a gente possa se liberar de ressentimentos e buscar reconciliação. A gente pode e deve buscar sempre uma busca, fazer sempre uma busca espiritual, procurando uma conexão maior com o divino, procurando sentir Deus em nossas vidas, para que a gente possa amar melhor, para que a gente possa cuidar melhor da vida, dos bens da vida e dos outros. E como tudo que doamos à vida, a vida nos devolve. Quando a gente contribui para um mundo melhor, compartilhando os bens da vida de maneira sábia, responsável e consciente, a gente recebe de retorno os benefícios por honrarmos a vida com essas atitudes diárias. E quais são esses benefícios? Experimentamos paz interior, vivenciamos harmonia nas relações, temos maior equilíbrio emocional e conquistamos claridade espiritual, o que nos proporcionará mais consciência e mais responsabilidade. Em conclusão, devemos honrar a vida, cuidando e valorizando a vida em todas as suas formas e manifestações. E não podemos nos esquecer, de maneira alguma, não podemos desmerecer a confiança de Deus em nós, que nos encarregou dessas tarefas preciosas, de cuidarmos dos bens da vida que Ele criou para a nossa própria evolução. E vai ser trabalhando e aprendendo, servindo e auxiliando, sem pressa, mas também sem pausas prolongadas, que encontraremos em nós mesmos aquele trilho luminoso de acesso à união com o nosso Pai, já que o caminho para a união com Deus é sempre através do serviço e do auxílio. Vamos então à leitura da mensagem do Emmanuel? Todos os bens do universo essencialmente pertencem a Deus e que nos empresta, e nós, criaturas de seu infinito amor, para que venhamos a assimilar com eles os valores da evolução. Bens que foram estabelecidos para a segurança de todos. Talentos que se destinam a engrandecer a vida em todas as direções. Toda vez, portanto, em que nos apropriamos indebitamente do supérfluo, abraçando as sugestões do abuso e da violência, geramos perturbações e desastres que carregam consigo o jugo asfixiante da provação. Vejamos quanto ameaçaríamos a estabilidade e o valor dos bens inabordáveis ao nosso controle humano. Se o ar puro fosse submetido a racionamento, de certo, não nos pejaríamos de confiar às regiões menos simpáticas ao nosso modo de ser, a sufocação e a esterilidade. Se governássemos o curso livre das águas, indiscutivelmente estenderíamos o deserto. E se a luz solar estivesse mantida sob o nosso arbítrio imperfeito, ampliaríamos demasiadamente qualquer desequilíbrio ecológico. Não ouvides que o próprio sangue em teu corpo, se não circula em plenitude de harmonia, converte-se de improviso em fator de perturbação e doença. Aprende a dar do que tens e retens, para que te faças apoio às bênçãos de Deus no mundo. Não apenas a cobiça de recursos amoedados torna o homem digno do progresso, mas também a sovinice da virtude gera os tormentos da penúria moral, tanto quanto a avareza da inteligência cria os monstros da ignorância. Hoje, amanhã e sempre, não te esqueças de honrar a vida distribuindo sabiamente os bens com que a vida te honra, porque somente trabalhando e aprendendo, servindo e auxiliando sem descansar,
é que encontraremos em nós mesmos o luminoso trilho de acesso à união com Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo programa.